O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, aqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bem, irmãos. Importante a gente entender que todas as vezes quando a gente ouve no Evangelho que Jesus começa a subir rumo a Jerusalém, é porque ele já está se preparando para a morte dele. Todas as vezes. Jerusalém foi o local onde Jesus foi crucificado. Isso significa que nós já estamos nos aproximando do derradeiro momento no período da Quaresma. Logo, logo vamos celebrar a Semana Santa, Ramos, domingo de Ramos, e depois a Semana Santa, que vai discorrer no grande momento do cristão, que é a Páscoa do Senhor. Por isso a gente já começa a se aproximar do momento derradeiro que Jesus se entrega por todos nós. Mas eu quero chamar a atenção para esse momento nosso, com base na palavra que é Cristo, que nós estamos passando hoje no mundo, o que nós estamos passando aqui no nosso país e na nossa cidade. Aqui em São Paulo já está decretado que nós estamos já na, como é que chama? Fase vermelha. Então é um momento muito de grande expectativa, de grande aflição no coração de todos nós. Os hospitais estão lotados, as pessoas estão pegando muito rápido o Covid. Então eu quero, em cima disto que nós estamos vivendo, e sobre as famílias angustiadas, sobre as famílias enlutadas, sobre os jovens, sobre as perspectivas de um amanhã, eu quero, com a graça de Deus, trabalhar a palavra de Deus agora um pouquinho para nós.
Eu quero fazer uma memória da palavra que é Cristo, do Antigo Testamento, sobre o silêncio que Deus está fazendo hoje na vida de todos nós. Que silêncio é este? Por que esse silêncio do nosso Deus? Vamos fazer uma memória rápida do povo judeu, o povo de Israel, que começou ali com o povo hebreu, o povo que foi escolhido por Deus, escolhido para ser o povo de Israel. Não perca isso nunca da sua memória. O povo de Israel foi um povo escolhido por Deus entre todos os povos da terra. E até hoje, mesmo que seja um país pequeno, de judeus talvez não tem tantos como foi antigamente, ele ainda subsiste a todos os tempos da história, das aflições, de exílio, de tudo o que aconteceu. Vamos lembrar, para a gente entender hoje, Deus escolhe um povo, já pensando em nós hoje. Não perca isso nunca do seu raciocínio. Quando Deus pensa entre todas as nações do mundo, escolhe o povo hebreu, e desse povo, faz desse povo o povo dos filhos de Jacó. Daí vieram as 12 tribos que foram classificadas como um povo, o povo de Deus, o povo de Israel. Tudo que Deus pensou lá atrás, há mais de 4.000 anos atrás, Ele pensou na gente hoje. É exatamente como se fosse um ensaio, uma prévia, um começo daquilo que Deus pensou para o hoje da gente. O que aconteceu com o povo de Israel? Um povo escolhido, um povo privilegiado, porque Deus escolheu ele. Vocês lembram, pelo menos vocês ouviram falar, que o povo de Israel passou por 3, 4 momentos de grande aflição, ao longo de séculos antes de Cristo. 8 séculos antes de Cristo, foram assolados pelo Império Babilônio, da Babilônia, pelo Império dos Persas, pelos gregos, pelos egípcios, que hoje o Egito, ele é praticamente todo muçulmano, da estirpe egípcia mesmo, é um grupo muito pequenininho que nós temos hoje. Mas o povo de Israel, o povo que hoje nós somos o novo Israel, espalhado pelo mundo inteiro, por causa de Cristo. Este povo do Antigo Testamento foi exilado só com o povo da Babilônia, 400 anos de sofrimento, de penúria. Lembra no Egito então? Quando o faraó usou do povo escolhido de Deus para ficar escravo, ficou muitos anos, ficou por ali uma média de 300, 400 anos, até que Deus chama, veja, as criancinhas primogênitas do sexo masculino, o faraó mandou passar a fio de espada todos, foi um rio de sangue derramado no meio de uma escravidão. O povo não podia expressar a sua fé no nosso Deus. Passaram semanas, meses, anos, décadas, séculos, e Deus parece que fez um silêncio, igualzinho a nós. O povo sofreu, gente. Se você ler um pouquinho a história do povo escolhido de Deus, leia lá. Se você ler desde o momento de Gênesis, Êxodo, principalmente Êxodo, você vai ver todo o ataque que esse povo recebeu. Povo amado, hein? Várias nações. E aquela sensação, cadê Deus? Onde Deus está nesta hora? E quando morreram os primogênitos, então, um grito das mães subiu no coração de Deus. Depois, no tempo previsto por Deus, aquele silêncio aparente, detalhe aparente,
Deus pega uma daquelas crianças que tinha sido colocado no rio Nilo, para não ser morta a fio de espada. Deus tira daquele menininho Moisés, o libertador daquele povo. Aquele povo, Deus tira de uma escravidão medonha e atravessa para uma terra prometida. Deus não deu, Deus confiou uma terra, não deu a terra para eles. Confiou uma terra para eles viverem. Tudo isso em preparação para o hoje da nossa vida. Não perca de vista isso. O próprio Deus sempre caminhou. Jesus sempre esteve no coração de Moisés. Jesus sempre esteve no coração de Jacó, no coração de Abraão, de todos os profetas do Antigo Testamento. Ali estava o Espírito de Cristo já. Nós já falamos disso aqui tudo. Mas depois o próprio Senhor Jesus, vocês sabem muito bem, no tempo, na plenitude do tempo, assim é chamado na palavra de Deus, plenitude é o momento que o Senhor, porque plenitude é quando o Pai envia o derradeiro momento salvador da humanidade, seu Filho. Por isso que é chamado na plenitude. Deus plenamente manda agora o próprio Filho para salvar a gente. Muito bem, Jesus veio e Jesus foi preparando todo esse novo Israel que pecou, que traiu a Deus, que se prostituiu com outras divindades, que foi buscar muitas vezes um modo de ateísmo muito grande na época deles. Muitos morreram por causa disso, e Deus silenciou para aquele povo. Jesus vem e prepara os seus 12 apóstolos. Depois, quando morre Jesus, ele morreu, a travessia do Mar Vermelho, onde Moisés, o Espírito de Cristo já estava com ele, aquele momento de atravessar da escravidão para o outro lado, para a terra, em rumo à terra prometida, aquele foi a grande libertação de Deus no Antigo Testamento. E qual foi o momento salvífico de Cristo? Quando ele morre. Aí você poderia perguntar, por que ele não ressuscitou no mesmo instante que ele morreu? Ele poderia? Poderia. Mas por que 3 dias depois do momento que ele morre, Jesus, ele ressuscitou? Porque o Senhor também, agora o próprio Filho, o Filho que é Deus, ele também vai atravessar um novo mar. Não mais o Mar Vermelho, mas o mar da morte eterna, que estava já prefigurado para todos nós e toda a humanidade, e aqueles que viveram um tempo atrás. Todos nós íamos experimentar a morte eterna. Mais importante até do que a ressurreição de Cristo, no terceiro dia, foi essa travessia. Por isso que Jesus não ressuscitou no mesmo instante, porque ele atravessou, só ele poderia atravessar o mar da morte. Ninguém poderia atravessar o mar da morte, porque nós já estávamos condenados a morrer eternamente, por causa do pecado. Esse pecado de Adão e Eva veio passando como se passa o vírus do Covid, que hoje tudo vai pegando um do outro, e veio vindo até chegar em nós. Então Jesus, a humanidade já estava condenada a morrer eternamente, jamais ver a Deus novamente. Jesus, naquela sexta-feira, ele atravessa o mar da morte e nos garante a vida. Quem é a vida? Quem é a vida? É Cristo. Quando Jesus se apresenta para Maria Madalena, para a irmã de Lázaro, Marta, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a vida. Jesus, quando ele atravessa o mar da morte, ele vai visitar todos aqueles que só viveram da esperança, só ouviram falar que um dia ele viria, o Salvador viria. Naquele silêncio de Deus, um dia Deus mandaria o Salvador. Eles morreram. Abraão, apesar que está com o Espírito de Cristo nele, ele não viu Cristo. Moisés não viu Cristo.
Todos os profetas do Antigo Testamento não viram Cristo. Então Jesus vai se apresentar nesse mar da morte e vai visitar aqueles falecidos todos, para dizer, inclusive Adão, o pecador. Eis aqui a promessa do Pai, e se apresenta. Aí no terceiro dia, aí depois que ele fez essa façanha extraordinária de abrir o mar da vida para nós, por isso que nós fomos salvos pela fé, por causa dele. A ressurreição é outra coisa. No terceiro dia o Pai derrama todo o Espírito sobre o Filho e o ressuscita. Veja, essa ressurreição nos garante que na vida que o Senhor abriu para nós, nós teremos um novo corpo, uma nova vida, que é uma vida nova com esse corpo novo ressuscitado, como o corpo de Cristo. Veja, irmãos, isso é esplendoroso. E isso era tão forte nos primeiros séculos, por isso que a Igreja Católica tomou conta do mundo. A notícia era muito forte. E quando Jesus aparece então ressuscitado, aquilo foi um baque sobrenatural, que levou milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro a converter-se ao cristianismo. Foi o maior acontecimento da história humana, e é até hoje. Tanto é que perguntaram, Deus faria algo maior do que Ele fez? Jamais. Aliás, Deus não pode fazer nada maior do que Ele fez, ao derramar todo o Espírito no seu Filho e ressuscitar Ele. Por isso que Ele se tornou Rei do universo. Falei isso aqui no domingo passado. Depois vamos lembrar de uma coisa muito importante. Esses dias atrás nós celebramos uma palavra do Antigo Testamento, que veio de encontro com uma palavra muito dura de Jesus no Novo Testamento, no seu Evangelho. No Antigo, é aquela passagem onde Deus fala para Jonas ir para uma cidade chamada Nínive, e pediu, Jonas, atravessa aquela cidade, e precisaria 3 dias para atravessar. Esses 3 dias faz uma analogia aos 3 dias da travessia de Jesus no mar da morte. Atravesse a cidade de Nínive, e peça para que todos os moradores e viventes dessa cidade se arrependam, atenção, se arrependam de viver segundo eles, segundo o querer deles, segundo a prática que eles acreditam, sobre o poder da força deles. Se convertam e voltem a mim. Talvez eu terei misericórdia, porque caso contrário, essa cidade será destruída com toda a população, crianças, idosos, homens, mulheres, jovens, todos vão desaparecer. E Jonas faz essa travessia, como Cristo fez toda essa travessia, espetacular. E foi avisando a todos, e adivinha quem foi o primeiro a ouvir? Em Nínive, e deu uma ordem para todo o povo, o rei de Nínive, o que governava Nínive. Ele foi o primeiro a se vestir, tirou a roupa dele de rei, se vestiu com um saco de penitência, fez jejum, porque Deus falou, faça jejum, faça penitência, converta-te. O rei começou, e o rei decretou, para que toda a população de Nínive viver. E o que aconteceu? Crianças, jovens, trabalhadores, homens, mulheres, idosos, todos começaram também a se colocar numa roupa de saco, fizeram jejum, penitência, bateram no peito e começaram, Senhor, tenha piedade de nós. Resultado final, Deus tirou a lança que iria ferir definitivamente aquela nação. Um silêncio total de Deus, até que Deus abre a boca. Como diz um grande teólogo, esse silêncio que a população clama a Deus, tenha misericórdia, Senhor,
dessa pandemia terrível que está matando a muitos. E Deus não fala nada. E vai se continuando um ciclo assustador no mundo inteiro, inclusive no nosso país. E você fala, onde está Deus? Deus, como diz um grande estudioso, teólogo, ele vai dizer: o silêncio de Deus, no silêncio de Deus sobre a tua vida, sobre a minha, Deus está falando. Jesus, no mesmo evangelho dessa semana de Nínive, ele disse: esta geração é uma geração má. Por quê, irmãos? Por quê? Porque nós também continuamos a viver caminhantes numa vida sem Deus. Eu faço do meu jeito, eu faço do meu modo, no meu tempo, sou eu que faço. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Pronto, está aí o motivo. E ainda a maioria está vivendo isso hoje nos nossos tempos. A maioria, não estou falando todo. Quando eu falo a maioria, jamais é o kit completo, não é. Mas a maioria. E a minoria paga por causa da maioria. Como as crianças que derramaram o sangue delas, também na época de Cristo, os santos inocentes, como as crianças na época de Moisés, não foram inocentes que morreram por causa do pecado da humanidade? Que viveram no exílio? Foram crianças. Como hoje os nossos pais estão morrendo por causa do Covid, como os nossos irmãos estão morrendo por causa do pecado que o mundo entrou. Então, irmãos, este Deus que continua caminhante no meio de nós, mas assistindo, eu fico imaginando Jesus, quando ele subiu naquele monte de Jerusalém, e ele chorou pela primeira vez. Ele olhou para aquele povo que somos nós. Lágrimas saíram dos olhos de Deus e disse: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses quem te visita hoje. Olha isso, gente. Olha isso. Presta atenção. Um Deus que chora por amor a todos nós, pecadores, ingratos que nós somos, egoístazinhos que nós somos prostitutos, porque a gente se vende diariamente quando a gente não escuta a Deus. Se eu não escuto a Deus, eu estou traindo Ele, sendo que nós fomos feitos para Ele, por Ele, nós somos dEle. E cada vez que eu procuro fazer do meu jeito, eu estou me prostituindo, e Jesus chora. Você sabe que na palavra é o primeiro choro de Deus na Bíblia, no Novo Testamento. Ele olha para mim e para você, que é o povo de Jerusalém, esse povo que crucificou Ele e continua crucificando Ele. Jerusalém, Jerusalém, povo meu, de todas as idades, se tu soubesses quem está caminhante com vós hoje. Veja, irmãos, isso não é uma poesia, isto é a palavra que se fez carne no meio de nós. E por causa de Pentecostes, atenção, foi no Pentecostes. O que é o Pentecostes? É o Espírito de Cristo lançado para o mundo inteiro. Ou seja, não é mais somente aquele povo geograficamente conhecido como povo judeu, o Israel, não é mais. Agora, por causa do Pentecostes, os discípulos, os apóstolos saíram pelo mundo, levando Cristo, o Espírito de Cristo, ao batizar toda a criatura, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, passamos a ser de Cristo. Veja, passamos a ser agora a nação escolhida. Eu sou escolhido, você é escolhido. Antes do cargo de dom que Deus te confiou, antes, que é a parte mais importante, nós somos escolhidos por Deus, irmãos. Olha só, um povo esquecido, um povo brasileiro, um povo sofrido, mas um povo escolhido por Deus.
Isso não tem paga. E este choro é para nós também brasileiros hoje, para nós de São Paulo, para nós de Minas, do Rio, do norte do país, do sul do país, do centro-oeste do país. Jesus chora. E nesse aparente silêncio, olha, nesse aparente silêncio de Deus, Ele não está calado coisa nenhuma. O nosso Deus, Ele continua chorando. E nesse choro silencioso, que os nossos ouvidos não ouvem, nossos olhos não vê, Ele está gritando: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses quem te visita agora, converta-te. Como é duro fazer um jejum, como é duro a gente celebrar uma missa, como é duro a gente se confessar o pecado, como é duro a gente dar o primeiro passo para Deus. Então, irmãos, nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo, não é porque Deus abandonou a gente, coisíssima nenhuma. Estamos pagando caro. Padres estão morrendo, como morreu hoje em Osasco. Bispos estão morrendo. Pais de família estão morrendo. Jovens de tudo. A cada momento é um jovem morrendo. É um pai de família novo. É pai deixando filhinho, filhinha. Veja, nós estamos vivendo um exílio. Não é mais de Persa, não é mais da Babilônia, não é mais dos gregos, não é mais dos egípcios. É um exílio da modernidade que nos fez presos em nós mesmos. Estamos vivendo com o Espírito de Cristo, mas procedendo como mortos. Está aí a resposta. O que significa passar pela cidade, os 3 dias onde Deus abriu o mar da vida para nós, onde nós tínhamos a morte eterna. Pela fé nós não temos mais. Mas se nós queremos ter um mundo diferente, nós vamos ter que morrer hoje acreditando até o fim que Deus caminha conosco, que Deus está caminhante. Mesmo que eu morra, mesmo que eu seja vítima desse século cruel, mas eu morro dizendo: Cristo vive, Cristo reina, Cristo, Ele é o Senhor da minha vida. E passa isso para os teus filhos. Reze com teus filhos. Morram todos em casa com a cruz de Cristo na mão. É isso, irmãos. Agora, o apavoramento mundial está aí. O que fazer, padre? O que fazer, igreja católica? Papa, fala! Jesus disse: não darei mais sinal algum. Todo sinal vos foi dado, o Espírito de Cristo, os sacramentos da Santa Igreja, a conversão dos pecadores. Qual é o maior sacrifício, o mais agradável sacrifício que um ser humano na face da terra, seja ele quem for, pode fazer a Deus? É o sacrifício da sua vida, é a sua conversão, é a conversão do coração, é mudança de vida, é mudança de comportamento, é uma mudança de conduta, é parar de pensar em si e começar a viver para Cristo. E viver para Cristo tem a ver com a sociedade humana. Por isso que o mundo está do jeito que está. Jesus não vai dar mais sinal nenhum. Quem é que vai se salvar? Quando o padre está falando aqui quem vai se salvar, esquece pandemia. Não é se salvar do Covid-19, porque santos homens, santos de Cristo, presta atenção, homens de Deus, profetas do Senhor, muitos já morreram com o Covid. Preste atenção, católicos. Homens e profetas já deixaram a vida deles, desde o ano passado até hoje.
E não são profetas do Senhor dos tempos atuais? Claro que são. Eles também não morreram pela causa de Cristo, morreram vitimados pela peste do Covid ou por outras perseguições do mundo moderno. Quando o padre fala para nós sermos salvos, não é que nós não vamos ter como encruzilhada na nossa vida a pandemia. Não, ela já chegou. Ela pode ou não vitimar a nós. Agora, a questão é vitimar pelo óbito ou por ficar mal. Agora, ser vítima da morte eterna, nunca mais. Como Cristo falou, aquele que crê em mim, jamais morrerá. Ele não está dizendo que não vai passar pela noite traiçoeira. Vai. Como os santos inocentes passaram, como os santos homens morreram. Olha a história dos santos, aqueles que foram metralhados no meio de um paredão. Veja São Luís Gonzaga, jovem de 23 anos de idade, viveu a peste negra, e era santo, e morreu vítima da peste negra. Agora, isso não é a morte. A morte é a maneira como a humanidade está vivendo hoje na sua maioria, e isso dói o coração de Deus, irmãos. O grito de Deus é o silêncio ao mesmo tempo dele, porque Deus não tem mais o que falar. Ele já deu tudo dele. O Pai deu o Filho. Quem é maior do que o Filho do Pai? Ninguém. Não haverá outro. Criam ídolos no mundo de hoje. Criam homens que vão dizer, e ainda vai aparecer alguém que vai se falar que é o Salvador do mundo. Não haverá outro. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o complemento do Pai. O que o Pai fez para nós não tem medida. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Oxalá todos nós aprendamos a vestir também, tirar essa roupa soberba da gente, tirar o manto de reizinho, de reizinha, tirar o báculo, desse báculo do poder do mundo, igualzinho que Satanás falou para Eva. Escuta, e sabe que Satanás, ele falou meia verdade. Quando ele começou a tentar Eva, falou assim: o que Deus te disse? Ele disse que para você não comer aquele fruto? Imagina, é porque, olha o que o diabo falou, presta atenção. É porque Deus sabe, ele falou meia verdade. É porque Deus sabe, meia verdade, explico por quê. É porque Deus sabe que se você comer do fruto que Ele proibiu você de comer, detalhe aqui, Deus não mandou comer, não comer, Deus não manda, Deus instruiu Eva. Instruir, sabe o que é instruir? É como um pai que vai instruir o filho: filho, não convém, para você, se você quiser, você faz, mas isso não convém. Foi isso que Deus fez. Aí o diabo fala assim: não, é porque Deus sabe que se você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir. E é verdade, os olhos se abriram. Qual é a consequência dos olhos se abrirem? Não é abrir para a verdade, é abrir para a mentira também. Os olhos se abriram. Então por isso que é meia verdade. É verdade, os olhos se abriram. Só que se abriu para quê? Para enxergar somente eu como centro de tudo e não Deus. Então tirar esse manto de rei que a gente tem. Saia do teu palácio, faz jejum, troca pelo menos durante um tempo todas as iguarias que você lambe os teus beiços com comidas apetitosas, músicas maravilhosas, para você fazer penitência, para dizer: Senhor, tem piedade de nós, tem piedade da minha geração, tenha piedade dos irmãos que estão nos hospitais, tenha piedade da minha casa também, tenha piedade do mundo inteiro. Para isso, meu irmão, para isso, minha irmã, nós temos que sair do nosso pedestal.
Por isso está aí o silêncio de Deus. Ah, padre, e aqueles que oram, e as comunidades enclausuradas que estão orando dia e noite? Veja, eles também são vitimados por essa medonha pandemia. Mas se eles forem embora, como muitos santos já foram, eles darão um testemunho na hora da morte. E nós corremos um sério risco de não atravessar esse mar aberto que Jesus deixou. Você está correndo sério risco de não ver a Deus na eternidade, e nem aqueles que já foram. Olha que tristeza medonha, isso é um inferno, não é brincadeira, isso é palavra da nossa igreja católica apostólica romana. Leia o catecismo da nossa igreja. Por isso, irmãos, que se o Senhor permitir, seremos livres de mais consequências do Covid, se Ele quiser, como fez aquele homem que estava imundo por causa das chagas da lepra dele, que caiu de joelhos no pé do Senhor. O que mais agradou a Deus naquela hora é a fé daquele homem. Mesmo que ele não fosse curado fisicamente, ele já agradou a Deus, ele já estava salvo. Senhor, se queres, eu sei que tu podes me curar. Olha a fé desse homem. O mesmo pedido de fé que eu falei para vocês na hora que o padre entregou. Falei, meu irmão, foi pela tua fé que Deus salvou a humanidade. Põe agora com fé a sua intenção nessa missa. Aquele homem manifestou uma fé tremenda. Só que Jesus disse, como Ele não disse para muitos que já morreram, santos que morreram, que falaram, Senhor, se o Senhor quer que eu não morra agora, Jesus falou assim, não, eu quero que você venha agora comigo. Ele foi. Foram bispos, foram padres, foram leigos santos, foram famílias maravilhosas, pais de famílias bons, foram novinhos de tudo, deixando esposa, deixando filhos. E aí por quê? Porque Deus não quis que eles continuassem aqui. E quem obedece a Deus, este verá a Deus. Quando é que se obedece a Deus? Na dor. Quando se obedece a Deus? Na dor. Porque na dor é o termômetro do seu reinado, do seu antídoto de morte. Quando é que eu vou saber se eu sou de Deus ou não? Na hora do sofrimento. Na hora do sofrimento, como a gente está vivendo agora. E se chegar em mim, se você chegar em você, e se Deus não quer que você sobreviva mais nenhum tempo aqui, eu aceito. Mas para isso precisa ter uma vida orante, senão a depressão vem, senão ninguém aceita. Essa é a igreja católica apostólica romana, não é outra. As outras igrejas eu sei direitinho o discurso delas, como padre eu sei, e não precisa fazer esforço, não preciso nem ir lá. Como diz aquele centurião, Senhor, não precisa nem ir na minha casa. Hoje a gente tem YouTube, tem tudo, tem Facebook, você consegue ver tudo como é que eles trabalham. Jamais o discurso é esse, morra pela causa de Cristo, aceite o sofrimento que te chegou, mas aceite orando, morra com a cruz de Cristo no teu peito, ou seja, não é para colocar um crucifixo, é para você viver Cristo na tua vida. Deixe de viver você, para que você aprenda a viver no Espírito de Cristo. Isso dói, isso muda a gente, isso é deixar o oleiro remover o barro que é você. Senhor, eu quero nascer de novo. Pois então toma. O Senhor está fazendo nós nascermos de novo. Agora, detalhe, Ele já está falando com tudo isso. Irmãos, aprenda, entenda bem, o Senhor Ele está falando no meio de toda essa pandemia, com tanta morte, com tanta gente que a gente ama, que está pegando Covid, que está morrendo ou não. Porque o discurso mudou, não é mais um discurso da prosperidade, não.
O discurso é vida eterna. Chegamos no tempo derradeiro, o tempo de separar homens dos meninos. Separar homens dos menininhos. Esse é o tempo. É o povo de Israel passando por um exílio tremendo. E quem é o condutor? Quem é que mandou prender no exílio? Você pode dizer: eu mesmo. Eu. E tirar esse eu do lugar para deixar Deus entrar, dói, arrebenta a gente. E esta é a maneira que Deus está falando com a gente. Às vezes Ele permite que muitos continuem. Esse é um mistério. Um dia a gente vai entender plenamente lá no céu, agora não. E nós não, e deixa a sua prepotência de lado para querer saber por quê. Porque esse por causa do teu porquê, a vaidade entrou no mundo todinho. Os olhos da gente se abriu também. A gente tudo questiona. Se Jesus falou que nós não somos daqui, a gente questiona: mas eu gosto tanto daqui. Por que o Senhor levou minha mãe? Por que o Senhor levou esse padre? Por que tudo porque os nossos olhos se abriram também. Nós também fomos e experimentamos o frutinho do pecado. Não é Eva, somos nós. Santo Agostinho fala muito bem isso. Não é Eva que pecou necessariamente, objetivamente falando, somos nós. Somos nós. Então, irmãos, o Senhor deixou os mistérios dele para nós. A mãe com Santo Terço, o rosário, para acalmar o nosso coração. Nos deixou o sacramento, que é o próprio Cristo, para acalmar, para encher o meu coração. Deixou o sacramento da penitência. Hoje nós tivemos 2 padres aqui atendendo tanta gente. Quarta-feira que vem ele vai voltar de novo, 3h30, 3h da tarde, o padre está aqui. Depois eu venho para ajudar ele. Olha aí, confessar o pecado, fazer jejum. Escolhe um dia da semana aí, quarta ou uma sexta, faz jejum. Lembra de Nínive? Lembra, arrependa-te. Por quê? Porque se você morrer orando, mudando a sua conduta, Deus, Ele prospera. Aí eu vou falar a palavra, prosperar. Ele vai te dar prosperidade na herança que você deixou, teus filhos, teus netos. Por causa da tua palavra, eu terei misericórdia de toda a tua família. Está lá. Onde está? Vamos ver o nosso povo católico. Onde que Deus falou isso? Palavra fresquinha, ela é atual, é de hoje. Quando Ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Os anjos, 3, representam a Trindade. Os grandes pais da teologia dizem que ali até o próprio Deus passou pela vida de Abraão, na tenda de Abraão. Abraão acolhe os anjos. Por que o Brasil é um dos países mais acolhedores, que deixa tudo que é nação entrar aqui? Aqui é venezuelano, chileno, paraguaio, corintiano, até corintiano deixa entrar. Por quê? Por quê? Vou explicar por quê. Por causa dessa passagem. Porque a Igreja Católica entendeu muito bem. Cuidado, porque quem você está acolhendo, você está acolhendo Deus. Seja numa mulher vadia, seja uma mulher disfarçada como mendiga, seja uma venezuelana, seja um corintiano, está disfarçado. Por quê? Porque é o próprio Deus que visitou Abraão. Por isso que a Igreja Católica permite que abra as fronteiras, né? O que a gente precisa aqui é saber distribuir bem a sociedade e dar condições para todos os estados brasileiros. É outra conversa. E aí Abraão perguntou: para onde estás indo, Senhor? Ele falou categoricamente, como ele está dizendo aqui para a gente: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Agora a palavra vou destruir Sodoma e Gomorra, vamos entender agora de uma maneira que talvez você nunca entendeu. Eu vou destruir a prepotência dos homens daquela cidade, para refazer um novo coração neles, pensando em Cristo. Sempre que você lê a Bíblia, nunca leia de uma maneira literária. Nossa, Deus, se Ele criou, Ele destrói. Não, tudo que Deus criou, Ele não se arrepende de ter criado. Ah, mas na Bíblia fala que Ele se arrependeu de ter criado o homem. Não é assim que se interpreta.
Deus, quando fala arrepender, Deus se entristeceu. A palavra, traduzindo do grego para o português, Deus se entristeceu de ter visto o homem se comportar às avessas. O coração de Deus se entristeceu. Entendeu? Quando fala que ele falou, vou destruir Sodoma e Gomorra, o que é? Eu vou destruir o comando de Satanás no coração das pessoas. Eu vou tirar o túmulo que Satanás colocou no coração daqueles homens e vou dar um coração de carne para eles. Veja, já está falando do Espírito Santo ali atrás. E aí a pergunta começou, mas se lá encontrar, lá em Sodoma, em Gomorra, como aqui em São Paulo, gente orando, pessoas orando, bispos orando, padres orando, leigos orando, pedindo clemência a ti, destruirás toda a população de São Paulo, mesmo tendo 50 justos? Jesus é claro, o Pai é claro, o Espírito Santo é claro. Se lá eu encontrar 50 justos naquela cidade de Sodoma e Gomorra, por causa, leia a Bíblia, leia, por causa dos 50 justos naquela cidade, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Traduz isso, trazendo para hoje. Se você experimentar a morte, mas você foi fiel até a sua morte aqui na terra, Deus terá misericórdia por causa da sua fé de todos aqueles por quem você orou. Seus filhos, seus netos, seus amigos, seus vizinhos, o padre que você gosta, pelo bairro que você pediu, pelo governador que você pediu, por tudo. Mas padre, ele morreu. Eu falei, não, ele não morreu. Ele entrou em óbito, ele saiu desta terra, mas agora ele vai viver, ele vai passar, ele vai passar aquele mar que Jesus abriu, e nós corremos o risco de não passar. Esse é o perigo. Nenhum tipo de televisão, nenhuma internet, nenhum tipo de comunicação vai falar isso para a gente, até porque não sabe. Satanás sabe, mas os homens que governam os meios de comunicação jamais vão falar isso. Mais importante não é viver nesta terra, o mais importante é viver a vida com Cristo. E se preciso for, eu deixo essa vida do mundo para viver a vida com Cristo. É aí que entra a ressurreição. Então, católicos, irmãos cristãos, esse é o tempo de graça de Deus. É a graça de Deus que nós estamos vivendo, porque é tempo de conversão, tempo de mudança de vida. Qualquer idade, hein? Pode ser uma mulher jovem, uma mocinha começando a vida dela, é em Cristo. É batalha, é luta, é guardar o seu corpo, é guardar os seus olhos, é guardar todos os seus prazeres. Pega eles, põe no coração de entrega para Deus. Senhor, todos os meus sonhos estão aqui, todos os meus prazeres estão aqui. Senhor, eu quero viver o que Tu queres que eu viva, em qualquer idade. Veja, esse é o desafio nosso. Esse é o desafio. Termino. Será que com isso meu filho vai deixar de usar droga? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se ele não deixar de usar drogas, você foi fiel, e por causa de você, Deus escutou o teu choro, as tuas lágrimas. Você vai atravessar o mar da vida, e não se surpreenda que o pecadorzinho da tua casa, do teu filho viciado, ou a tua filha prostituta, por causa da tua oração, da tua fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, até a morte, você vai ver Nossa Senhora levar pelo mar da vida o filho que você rezou e não viu a conversão dele aqui na terra. Essa é a religião verdadeira, não há outra. Não há outra religião que fala da verdade que é Cristo. Desta maneira, não há. É esta a religião
católica, apostólica, romana, respeitando todas as outras religiões, mas eu tenho que falar com o povo católico em primeiro lugar. Jesus não quis falar com o povo judeu em primeiro lugar? Os discípulos ainda, vamos até os pagãos no primeiro momento. Não, para o povo de Israel. Então a primeira palavra que a gente está falando aqui hoje é para o povo católico, apostólico, romano, que é um povo que desaprendeu a conversar com Deus, não lê a Bíblia, não sabe rezar, não usa mais os sacramentos, se desbandou da fé católica, tem só por nome católico. Primeiro é para esses que Deus está gritando, que é o novo Israel. Irmãos, vejam o amor estendido que Deus tem por nós. E não venha com essa conversa, ai padre, nós vamos morrer. Não, meu irmão, não é essa morte de óbito que preocupa a Deus, e que nós não deveríamos estar preocupados. O pânico de morrer mostra como os nossos olhos também se abriram para o demônio, para o egoísmo. Então precisamos retomar o caminho com Cristo. Isso exige, sem esforço não veremos a Deus. Sem luta não tem combate, sem combate não tem vitória. Como é que eu quero passar para a vida se eu não arrancar os entulhos que eu me acostumei a ter? Pensamentos pornográficos, egoísmo próprio, vaidade sem medida, minhas paixões, minha afetividade cor-de-rosa, seja lá como for. Sair desse estágio é luta. Por isso que o padre está falando, quando o Senhor permite alguém que a gente ama sair de cena da tua vida, é um treino que o Senhor está fazendo. Eu pedi tanto, e Deus falou assim, peça, até você ter a alegria de conversar comigo, não de ganhar comigo. Por isso que a gente reza. Santa Mônica, de tanto pedir a conversão do filho Agostinho, qual foi o resultado dessa mulher? Ela se apaixonou por Deus. Você vê aquelas historinhas, vou contar uma história bem boba, para você entender o que acontece com uma pessoa que reza muito, pede, anos e não vê nada. Já aconteceu de vocês conhecerem a história de alguém? Já aconteceu isso comigo, bem próximo a mim. Alguém falou para mim assim, Marcos, sabe aquela moça ali? Eu falei, fulana, sei, estou apaixonado por ela. Que bonito. Só que eu não tenho coragem de ir lá falar com ela, não sei o que. Você pode fazer um caminho ali entre eu e ela? Fala, não fica bem, não é melhor você ir lá? Não, me ajuda, não. Beleza. Eu ia lá sempre e falava com ela, olha, você sabia que não sei o que, para dar uma chance para ele. Ela, eu gosto dele também, mas eu não sei, tem hora que eu tenho. Aí eu ficava nessa, né? De tanto eu ir lá, de tanto eu fazer isso aí, falava para um, era o pombo correr, de um do outro. O que aconteceu? Eu me apaixonei pela moça, de tanto falar com ela. E detalhe, ela se apaixonou por mim. Resultado, perdi um amigo. Vocês estão entendendo o que o padre está falando? Veja, de tanto eu pedi a Deus, o que aconteceu? Eu estou pedindo por uma causa, mas eu me acostumei tanto a rezar, que o meu coração ficou totalmente caidinho por Deus. É isso que Jesus falou assim, rezar eu vou formar você. Não é que você precisa me informar, eu já sei de tudo, eu vou formar você. Então vai pedindo, mas eu pedi e morreu. Continua pedindo, peça, porque Deus está tirando o seu orgulho, está tirando você do trono, tira você de você mesmo, e o Senhor está colocando você na vida dele, e quando você entrar na vida dele, você se apaixona por Deus. Aí nós vamos terminar a homilia assim, né? Como Paulo falou, eu perdi tudo para ganhar Cristo na minha vida. Pronto, ele se apaixonou por Deus de uma maneira verdadeira. Você lembra daquela música lá, palmeirense? Ainda bem que você é palmeirense, porque alguém tem que me ajudar aqui. Você é palmeirense, né? Não? Não.
Está falando a nível nacional isso mesmo, para todo mundo saber disso? Você está preocupado com isso? Não. Graças a Deus. Então vamos lá. Você lembra daquela música? Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim. Tá bom. Você lembra daquela música assim, ó? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Veja, é o apaixonamento que eu tenho por Ele. Quando é que eu encontro Deus? Com essa música aí. Minha fé, lembra? Você está pegando o meu tom? Olha lá. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Lembra assim? Aí entra lá, se Deus fizer, vai lá. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, vai no seu tom mesmo, vai. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. aí aprendeu, né, rezar, né? Não adoro, tá muito alto para mim. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Olha a descoberta em Deus, ó. Vai lá. Não adoro pelo. Para você, né? Eu adoro. Haja o que houver, sempre será. aí vão lá na cabeça, lá na cabeça. Se Deus fizer, vai. Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. não adoro, não há. Eu adoro, eu acho que houver. Sempre será Deus. Não adoro, vamos lá, volta a voz, vai. Eu não adoro pelo que Ele faz. Escuta isso, Senhor. Eu adoro, Pelo que Ele é. acho que houver. Sempre será Deus. Se Deus fizer, vai lá. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo para Deus. terminar, não adoro, vai lá. Não adoro. Eu adoro. Haja o que houver, Haja o que houver, sempre. sempre será Deus. Para terminar, vai. Não adoro, vai. Não adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro. Pelo que Ele é. Haja o que houver, Sempre será Deus. quem compôs essa música, que nem sei quem é,
Não sei quem compôs. Sabe quem foi? Adelino Marçal, acho que é o cantor, né? É cantar, é católico, é evangélico, evangélico. É ateu, como é que é? Ateu não pode dizer, Composição né? de Delino Marçal. Quem? Delino Marçal. Que espetáculo de letra. Porque é uma verdade absoluta de quem vive Cristo. Sair do nosso trono é deixar Ele ser Deus e aprender a amar Ele assim. É a originalidade, não é cópia não. A gente está vivendo uma cópia estranha. Ele quer que a gente seja original. Por isso, irmãos, nesta Santa Missa, nesta Santa Eucaristia, olha a oportunidade que o Senhor está dando para nós. Viver penitência, viver jejum, pedir perdão a Deus, ser colocado no meio de lugares onde as pessoas vão sentir ciúmes, raiva, vão caluniar você. Silencia a tua voz, fica quietinho, não vai para cima, não fofoca com ninguém, não chama os teus colegas para você dedurar o que você não gosta. Por amor a Deus, se revista de Cristo nesse tempo, treina isso na tua vida. Se você tem alguém que você sabe que te persegue, põe ele em primeiro lugar nas tuas orações, para que o teu coração se desincha de tanto ódio. Peça que Deus tire de você esse inchaço de ódio por alguém que quer o teu mal. Aprenda a fazer isso. Isso é loucura para as coisas dos homens, mas é o grande sacrifício no coração de Deus. Entrega tudo isso. Claro, ponha também aqui todos os doentes. Temos aqui o Padre Ricardo Anacleto, que está com Covid também, né? A família dele todinha está com Covid. Amigos meus estão com Covid. Quero pedir para a dona Cecília, que está aí com uma doença rara, já o braço dela está atingido. Quero pedir aqui para os doentes que estão nos hospitais. Eu quero pedir por aqueles que estão morrendo, pelas famílias que estão desesperadas. Eu ponho aqui, eu quero colocar aqueles que estão com depressão, porque meu Deus do céu, quanta gente não está aguentando esse tempo. Muitos noticiários só tristes. Põe aqui, põe diante desta mesa, porque só Deus pode, só Deus cura, só Deus liberta. Que o Senhor alivie o coração de todos nós, amém? Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.